Coloca aí para mim Gênesis 41, 50 e 52, Nath. Enquanto isso, fecha os teus olhos e vamos falar com Deus. Grandioso Deus e eterno Pai, que manhã gostosa, que manhã alegre, que manhã abençoada. Ah, que manhã em que vemos que verdadeiramente os céus estão abertos na nossa direção, Pai. Nós glorificamos, nós exaltamos o Teu nome, porque sabemos que céus abertos geram o nosso milagre. E nesta manhã os céus estão abertos, Pai. Nesta manhã os céus estão abertos, Pai. E eu sei que o nosso milagre será gerado. Eu sei que aquilo que cada um precisa será gerado nesta manhã. E eu creio, e eu tomo posse no nome de Jesus, Pai, dos milagres e das bênçãos que cada um necessita nesta manhã, Pai. Tenha liberdade, ó Deus, para falar conosco, ao nosso coração. Tenha liberdade, ó Deus querido, para que nesta manhã o Teu Espírito fale conosco. O Teu Espírito Santo nesta manhã, Pai, nos encha de convicção, nos encha de certeza e que possamos sair daqui, Pai, saltando, pulando e glorificando o Teu nome, Pai, pelo milagre que irá chegar, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Gênesis 41, 50 diz assim, ó. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. 51. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém? Irmãos, pode deixar aí, aberto aí em Gênesis, que nós vamos usar vários versículos. Eu gostaria de falar dos 2 filhos de José nesta manhã. Mas antes de nós frisarmos aqui nos 2 filhos, eu gostaria de retroceder um pouco e te fazer lembrar da trajetória de José. Irmãos, José, ele foi vítima da preferência materna. José era aquele tipo filhinho de papai. Você sabe aquele um que é filhinho de papai? Tem outros irmãos, mas tem aquele um que é o filhinho do papai, né? Que o pai faz de tudo para ele. Que o pai parece que gosta mais dele. Só que no caso de José, o pai gostava mais dele, vocês acreditam? Mas eu sei que às vezes tem casos que só parece e não é verdade, amém? Eu tenho 4 lá em casa, amo todos iguais, mas as meninas acham que o Júnior é o filhinho do papai. Tudo elas falam o nome do Júnior, sabe? Ah, porque o Júnior, e o Júnior nem está aqui, né? Nem convive todo dia, mas é o Júnior chegar. E aí eles ficam falando, e aí os outros filhos vão aprendendo, né? Esses dias a Maria falou assim: nossa, você só fez lasanha quando o Júnior veio. Olha, faz tempo que você não faz lasanha. Então a gente tem que tomar muito cuidado no nosso dia a dia, né? Para nós não gerarmos aí, né, desconforto para os membros da casa. Mas é que quando um filho vem de longe, você quer fazer as coisas que ele gosta, não é, Kelly? Aí você vai e procura fazer ali as coisas que gosta, não é? Mas enfim, vamos nos concentrar no José. Então José, a primeira coisa que acontecia na vida dele era vítima da preferência materna. Ele não escolheu isso, ele não pediu isso. Mas um belo dia, o pai faz uma capa colorida. Podia ter feito preta, né, irmãos? Acho que não ia chamar tanta atenção. Mas Deus faz, Jacó faz ali
uma capa colorida e dá de presente para José. E, irmão, você imagina os outros irmãos, só fez para José a capa colorida. José é o queridinho do papai. E aí, eles ficam ali naquela ciumeira com José. Eu fui a 13ª, irmãos. A rapa do tacho. Minha mãe me teve com mais de 50 anos. Eu era também a queridinha do papai. Né? Sofri ali, né? Muitas coisas, né? Como está ao vivo, nem posso falar. Né? Pra vocês terem uma ideia, meus irmãos falavam assim, ó, que minha mãe tinha me achado na lata do lixo. Vocês imaginam isso? Brincadeira deles, né? Mas quando você é o queridinho do papai, gera algumas coisas ali, né? Que não vem ao caso, mas vamos nos centralizar aqui no José. José, irmãos, foi... Coloca aí para mim, 37:3. Gênesis 37:3. Gênesis 37:3. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Nós acabamos de falar sobre isso. 37:4. Vendo, pois, os seus irmãos, que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então gerou ali um ódio. Né? Primeiro, ele foi vítima da preferência do pai, ele não pediu isso. Segundo, ele foi objetivo de ódio dos seus irmãos, ele também não pediu isso. Mas as circunstâncias geraram isso. Coloca aí o 37:5. Ele também foi vítima de inveja espiritual. Olha o que diz 37:5. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, e por isso o aborreciam ainda mais. Sabe o que José sonhou, irmãos? Um sonho simples. Ele sonhou assim, que o molho dele estava de pé e os outros molhos se inclinavam ao molho dele. Agora você imagina os irmãos que já tinham ciúmes. Quando José conta o sonho, ele fala assim, viu? Você está achando que a gente vai se curvar diante de você? Como assim, José? E ele, na sua humildade, ele tinha tido ali um sonho profético, né? Mas ele diz assim, é só um sonho. Mas os irmãos não aceitam. Né? Ficam assim achando quem ele pensa que ele é agora. Só o molho dele fica de pé e os nossos se curvam a ele. Será que ele pensa que ele vai reinar sobre nós? E aí ele também foi vítima, irmãos, de uma violência familiar. Coloque aí o 37:18, por favor, Nath. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. Irmãos, quando eles viram José vindo, eles pensaram assim, bom, vamos resolver nosso problema. Se nosso problema é José, né, José não vai ficar mais entre nós. Vamos jogar José nesse poço. Tinha um poço lá sem nada. E aí, coloca o 37:24. Tinha lá um poço e eles resolvem jogar José dentro do poço. Aí Rúben, um dos seus irmãos, pensa assim, nossa, acho que é muito grave, né? Deixar ele dentro desse poço vazio, ele vai morrer. Aí ele dá uma outra ideia, coloca aí o 28. Ele tem uma ideia, vamos vender ele para os ismaelitas. Assim a gente deixa ele vivo e ainda ganha um dinheiro, né? Olha lá. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram José da cova. Eu quero dizer para você nesta manhã, não fica na cova quem Deus quer no trono.
Não fica na cova, não fica na cisterna, quem Deus quer no trono. Você não entendeu? Não fica na cova, quem Deus quer no trono. Não permanece no poço, quem Deus quer no trono. Não importa a conspiração, não importa o ódio, não importa ser vendido. Quando Deus quer no trono, Ele trilha caminhos, amém? Ele transforma a maldição em bênção. Aí no 37, 33, diz que eles passam um sangue de bode na túnica de José, para levar a túnica lá para o pai, para dizer para o pai que um animal feroz havia acabado com a vida de José. Porque você imagina eles chegarem na casa sem o queridinho do papai? Saiu todo mundo. Quem que não voltou? José. Justamente o filho amado. Como que eles iam explicar isso, igreja? Então eles precisavam ter ali traçado um plano perfeito. E eles fazem isso. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu. Certamente despedaçou José. Então eles fazem ali algo para que José, ele estava ali na sua adolescência, na sua juventude, para que José se tornasse um adulto. Um adulto que guardasse mágoa ali no seu coração, para que José se tornasse um adulto cheio de traumas, cheio de ódio, cheio de rancor. Todas as coisas que acontecem na vida de José caminham para que ele se torne um adulto desequilibrado. Porque às vezes acontecem umas coisas com determinadas pessoas e a pessoa fala assim, mas também a infância que ele teve, né? A juventude que ele teve. Olha o que aconteceu com ele na adolescência. Então nós relacionamos desequilíbrios emocionais com coisas que aconteceram na adolescência. José, o que ele foi, irmãos? Foi traído pela própria família. Foi humilhado. Você já pensou você ser vendido pelos seus irmãos? Quem tem irmão aqui? Levanta a mão. Já imaginou? Num belo dia, você é vendido como escravo pelos seus irmãos? Você já imaginou isso? Tá vendo? Seu irmão não te vendeu até hoje, ele é bom. Viu? Se seu irmão não te vendeu como escravo, considere ele como bom. Porque os irmãos de José não eram nada bom, amém, igreja? Venderam José como escravo. Então ele foi humilhado, ele foi torturado emocionalmente. Porque você cresce e você tem aquela visão de que a tua família vai te amparar, né? A tua família vai te proteger, a tua família vai cuidar de você, a tua família vai ser alguém que você pode contar em todo o tempo. Na teoria isso é bom, mas às vezes na prática não funciona, né? Mas quando você lembrar de alguma coisa que seus irmãos fizeram, fala, puxa, eles não me venderam, eles são bons. Né? Não deixe o inimigo trabalhar aí no seu emocional, não. Coloque aí no seu coração. Irmãos, e aí, José passa por fases da sua vida. Ele vai trabalhar lá como escravo na casa de Potifar. E a mulher de Potifar se apaixona por José. Você já ouviu essa história? E ela fica doida porque ela quer José, e José não quer nada com ela. José sabia do seu lugar, ele administrava tudo na casa de Potifar. E aí ela fica tão doida, que ela fala, rasga a roupa dela e fala que foi José. E Potifar vai acreditar em quem, irmãos? No escravo ou na mulher? Em José, não foi em José que ele acreditou? Não? Acreditou na esposa, irmãos, e José foi parar na prisão. Foi preso, ficou preso lá. Só que quando ele estava preso, irmãos, ele tinha relacionamentos em toda a fase da tua vida, nos momentos difíceis, no momento de luta, você precisa gerar relacionamentos. A
acorda um dia, ele fala assim, puxa, o padeiro e o copeiro que estava preso com ele olha e fala assim, eita, o que vocês estão tristes hoje? O que aconteceu com vocês? Por quê? Porque ele tinha gerado relacionamento. Ele conseguiu perceber que eles não estavam bem. Ele consegue perceber que havia alguma coisa errada. E eles contam um sonho para José. Eles contam um sonho para José, eles dizem assim, olha, eu tive um sonho, assim, 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 e José decifra ali o sonho e diz assim para eles, olha, um vai morrer enforcado, mas o outro vai voltar a servir, o copeiro vai voltar a servir o rei, mas o padeiro ia ser enforcado. E ele fala ali sobre o sonho. O que acontece, irmãos? O padeiro é enforcado e o copeiro volta a servir o rei. Só que a partir do momento em que o copeiro volta a servir o rei, ele se esquece de José na prisão. Olha que coisa, né? José havia decifrado o sonho, disse que ele voltaria, né? Ele não lembra mais de José. Diga para esse que está do seu lado, eu não sou assim. Quando alguém me abençoa e eu sou abençoado, eu quero abençoar essa pessoa. Né? Ele não se esquece. Mas ele havia esquecido de José. Mas chega um dia em que o rei tem um sonho. Ele sonha com 7 vacas magras, 7 vacas gordas. E ninguém consegue no reino decifrar o sonho do rei. Aí o copeiro lembra. Quando eu estava preso há tantos anos atrás, lá na prisão, lá tem um homem chamado José. E ele decifrou o nosso sonho. E tudo que ele falou aconteceu. Aí Faraó, então manda José vir até aqui. E aí o José vem. E ele diz para Faraó, serão 7 anos de fartura no Egito. E depois 7 anos de fome. E ele dá detalhes daquilo. E ele diz como que o faraó deveria proceder nos 7 anos de fartura. O Espírito Santo já estava trabalhando. Diga para esse que está do seu lado, não fica na cisterna, nem no poço, quem Deus quer no trono. Aí o faraó pensa assim, puxa vida, né? Decifrou o sonho. Disse para mim como que eu devo agir. Quem será melhor do que ele para governar o Egito? Irmãos, isso que acontece com José é algo extraordinário. Você já pensou você pegar um presidiário e colocar no governo do Egito? Abaixo de Faraó, José era o maior no Egito. Você imagina, Kelly, aquelas pessoas lá trabalhando junto com o rei, o que não deviam ficar de buchicho? Olha lá, o rei pegou um presidiário e colocou abaixo dele para governar o Egito. Irmãos, deve ter esse tipo de buchicho. Ou lá no Egito não tinha gente? Porque aonde tem pessoas, tem conversa, sim ou não? Você imagine o que Faraó não gerou ali no Egito, pegando um presidiário e colocando para governar. Mas diga, não fica na cisterna quem Deus quer no trono. Irmãos, não fica. Não tem problema o que façam, não tem problema as palavras que digam. Quando Deus quer te honrar, Ele te honra. Ele te honra, Ele restitui. Ele traz à existência o que não há. Mas aí, nós chegamos aqui na parte que eu quero falar hoje. Até agora não era o que eu queria falar, tá bom? Aí, ele está lá, ele se casa, José, pode colocar aí o 41, 50. E nasce para ele um primeiro filho, chamado Manassés. E quando nasce esse primeiro filho, José decide colocar nele o nome de Manassés. Porque quando este filho nasce, ele nasce em um momento da vida de José em que ele estava muito abençoado.
Ele era governador no Egito. Ele governava tudo. Só Faraó estava acima dele. E aí nasce Manassés. Nesse momento de vida abençoada, nesse momento de bonança. E aí quando Manassés nasce, ele diz assim. Ele percebe que ele havia se esquecido do tempo do sofrimento, do tempo dos traumas, do tempo da traição. Ele reconhece que Manassés veio para mostrar para ele que o passado tinha ficado no esquecimento. As coisas velhas, o sofrimento, as dores que ele carregava lá do tratamento da família. E aí ele diz, Manassés significa esquecendo, Deus me fez esquecer do meu passado. E Efraim, quando nasce Efraim, ele coloca o nome de Efraim, porque ele diz, Deus me fez prosperar na terra, o 52, onde tinha sofrido, onde eu sofri muito, onde eu era escravo. Então nós vemos aqui 2 filhos que mostram para Davi que o ciclo da sua vida, de sofrimento, de derrota, de decepções, de traumas, tinham ficado para trás. Irmãos, quem aqui não trouxe traumas da sua adolescência, da sua juventude? Quantos aqui que não foram traídos? Às vezes, né, tem ali um irmão, uma pessoa que era muito amiga, que convivia com você, que estava o tempo todo junto com você. E essa pessoa, do nada te abandona e nunca mais fala com você. Isso gera, né, na nossa vida, uma tristeza, gera angústia, gera decepção. Quem que às vezes um relacionamento terminou, e isso gerou decepção, isso gerou angústia, e isso deixou marcas na sua vida. E tem pessoas, irmãos, que ficam ligando a TV emocional e assistindo o mesmo programa todo dia. Porque as nossas emoções, nós temos que tomar cuidado com as nossas emoções. E tem gente que liga a TV emocional e fica relembrando o passado, relembrando as coisas que aconteceram, as mágoas, os traumas, as decepções. Mas eu quero dizer para você hoje, nós não podemos ter um Efraim enquanto Deus não gerar um Manassés na nossa vida. Nós não podemos prosperar e conquistar na terra das nossas aflições enquanto Deus não gerar um Manassés na nossa vida. Enquanto nós não deixarmos Deus tratar o nosso emocional e tirar os nossos traumas, as nossas decepções, as nossas angústias, aquilo que nos marcou. Para Deus gerar um Manassés na nossa vida, nós temos que dar liberdade para Ele, porque Deus não invade nosso espaço emocional. Então nós temos que deixar Deus gerar um Manassés em nós. Deixar o nosso passado no esquecimento. Tem muitas pessoas que não prosperam, não saem do lugar, porque vivem gerando e cultivando coisas do passado. As coisas que aconteceram na tua vida, no passado, não podem estar no presente. Meu pai falava umas coisas, né, de gente antiga, e aqui você nem vai entender. Mas quem já ouviu falar, águas passadas não roda moinho? Alguém já ouviu aí? Ufa, ainda bem, viu? Ainda bem, tem alguém que ouviu. Águas passadas não roda moinho. Por quê? Porque antigamente, para levar água, estou vendo a roda lá no rio do sítio do meu pai, você acredita? Eu era pequena, morei lá até 6 anos. Mas sabe por que eu guardo a roda? Porque um dia eu peguei uma sobrinha menor do que eu e uma boia e resolvemos ir lá brincar perto da roda d'água. Imagina que a minha sobrinha apanhou. Mas como eu era filhinha do papai, minha mãe não bateu. Mas ficou muito brava.
Aí eles procuram por mim, pela minha sobrinha. Cadê as duas? Brincando na roda d'água. E aquela roda, a água vinha do rio, rodava aquela água e essa bomba levava a água para casa. Alguém já viu uma roda assim aqui? Já, Meire, ainda bem. Já viu também, irmãos? Então, isso existia. Agora não tem mais isso, né? Agora são outros mecanismos aí para trazer essa água do rio. Mas aquela água que passava pela roda não servia mais para nada, porque ela não iria rodar a roda. E para rodar e gerar a água, teria que ser uma água nova. E assim é na nossa vida. Para nós conquistarmos no presente, nós temos que deixar o passado para trás. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo. Irmãos, eu comentava com o pastor ontem, que a gente conversava sobre isso. E eu falei, meu Deus, esse José era o cara, né? Fala a verdade, irmãos. Como pode um homem desse? Porque aí eu não vou falar hoje sobre isso, mas eu só vou te fazer lembrar que quando começam os anos de fome, a fome não é só no Egito, mas é em toda a terra. Em toda a terra a fome. E só havia comida no Egito. Por causa de José ter tido esta visão. E por causa dele ter preparado, o que ele fez? Nos 7 anos de fartura, ele guardou em celeiro. Nos 7 anos de fartura, ele começou a guardar. Quando chegaram 7 anos de fome, só o Egito tinha alimento. E um belo dia, quem que aparece para comprar mantimento no Egito? Quem? Quem que aparece para comprar mantimento no Egito, igreja? Os irmãozinhos de José. Os queridinhos que venderam ele como escravo. Você imagina isso, Meire? Você vê o seu... E quando José reconhece os seus irmãos, diz a palavra que ele chora e todo o palácio ouve. Quando ele reconhece os seus irmãos, ele chora e todo o palácio ouve o planto do governador do Egito. Aquilo doeu no coração dele. Você é igual José, sabe o que ele faz? Vai lá e dá comida para os seus irmãos. E na hora de receber o dinheiro que pagaria por aquela comida, ele coloca todo o dinheiro de volta no saco. Você agiria assim com os seus irmãos que te venderam como escravo? Você seria como José, irmãos? Ou você pensaria assim, agora eu me vingo, não vão comer. Agora não vão comer. Agora os queridinhos vão ver qual que é o feixe que estava em pé. Aí se cumpre o sonho que José tinha tido lá na sua adolescência, que os feixes dos seus irmãos se curvavam para o feixe dele. Aí eu falei, amor, esse José é o cara, né? Ele pega e devolve o dinheiro, só que ele faz algo. José era muito inteligente. Estava lá o seu irmão Benjamim, e ele sabia que o pai também amava Benjamim, porque eles eram filhos de Raquel, a mulher que Jacó amou em toda a sua vida. E ele pega lá uma taça de prata que servia a sua mesa e coloca dentro do saco de Benjamim. E quando eles estão saindo, ele pede para os guardas revistarem os mantimentos. E aí tem uma taça de prata dentro do saco de Benjamim. Aí ele diz assim, para que prendam Benjamim e peça para que o pai deles venha buscar Benjamim. Drabachoriandas, ouramachérias. Não fica na cisterna quem Deus quer no trono. Você só pode viver o Efraim na tua vida, que é ser próspero e abençoado, se você deixar Deus gerar o Manassés em você.
deixar as coisas no esquecimento. E aí o seu pai vem até o Egito. Ele pode ver ali o seu pai. E aí ele chega para Faraó e diz assim: olha, minha família vai vir com tudo que eles têm para morar aqui no Egito. Ele era governador, irmãos, ele podia fazer, mas ele precisava da autorização de Faraó. Aí Faraó diz assim: pegue a melhor terra do Egito e dê para a sua família. Escolha as melhores terras do Egito e coloca o seu pai lá e os seus irmãos. E diz a palavra de Deus que ele escolhe ali a terra de Gósen, que era uma das melhores terras que havia no Egito. E ele coloca ali a sua família. Coloque isso no seu coração. Se alguém te magoou, se alguém te feriu, se alguém tocou naquilo que não era que era seu, se alguém pegou indevidamente aquilo que te pertencia, coloque no teu coração. Quando isso retornar para você, você vai honrar essa pessoa. Essa será a tua vingança. Honrar aqueles que te desprezam. Abençoar aqueles que te ferem. Abençoar aqueles que não te honram. Assim José fez na sua vida. E eu dizia, pastor, ele é o cara, né? Como que nós aprendemos com José? Coloque-se em pé neste momento.